Radar Econômico, 14 de março de 2025. Principais destaques do Radar Econômico de hoje. Acompanhe as movimentações mais relevantes do mercado financeiro e mantenha-se informado sobre as principais decisões corporativas que podem impactar seus investimentos. No relatório de hoje, destacamos os últimos anúncios de proventos, assembleias e diretrizes estratégicas de grandes companhias listadas na Bolsa. Confira os detalhes a seguir e acesse os relatórios completos dentro da Academia Brasil de Finanças e Investimentos. Crise na Asas. Divergências entre Alexandre Birman e Roberto Jattai ameaçam a fusão de Arezzo e Soma. A recém-criada Asas, fruto da fusão entre Arezzo e Soma, enfrenta uma grave crise interna menos de 8 meses após sua consolidação. Alexandre Birman, CEO da empresa, e Roberto Jattai, responsável pela unidade de moda feminina, já negociam um divórcio corporativo devido a profundas diferenças na gestão. O embate entre os dois executivos gira em torno da estratégia da companhia. Enquanto Birman defende um modelo mais centralizador e agressivo, Jattai prefere uma administração mais descentralizada. O desacordo ficou evidente quando Jattai passou a se reportar diretamente ao conselho da empresa, ignorando a autoridade de Birman, algo que o CEO considera inaceitável. Diante do impasse, a principal alternativa em discussão é a compra da participação de Jattai por Birman. No entanto, essa solução enfrenta dois desafios críticos: o financiamento da aquisição e o valor exigido pelo fundador da Soma, que rejeita vender suas ações pelo preço atual de mercado e exige um prêmio considerável. Fontes indicam que emissários de Birman já sondaram fundos de private equity e family offices para viabilizar a operação. Enquanto isso, o mercado reage com apreensão. A Asas divulgou recentemente um balanço preocupante, com queima de caixa, aumento de dívida e prejuízo líquido desconsiderando impostos. Como reflexo, suas ações despencaram 12% em um único dia, embora tenham se recuperado parcialmente no dia seguinte. O cenário coloca um ponto de interrogação sobre o futuro da fusão, que inicialmente foi vista como um marco no setor de moda brasileiro. O desfecho das negociações entre Birman e Jattai pode determinar não apenas o destino da Asas, mas também impactar o setor varejista de moda como um todo. Eletrobras, Ele3, apresenta crescimento de lucro, mas ajustes revelam queda no resultado. A Eletrobras, Ele3, divulgou seu balanço referente ao quarto trimestre de 2024, revelando um lucro líquido de R$ 1,1 bilhão, o que representa um crescimento expressivo de 24,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. No entanto, após ajustes contábeis, o resultado ajustado da companhia caiu 54,7% na base anual, chegando a R$ 517 milhões. O EBITDA regulatório ajustado atingiu R$ 5,4 bilhões no período, uma alta significativa de 90,6% em comparação com o quarto trimestre de 2023. Esse crescimento foi impulsionado por ganhos operacionais e eficiência na gestão dos ativos da companhia. A receita operacional líquida da Eletrobras também apresentou um avanço considerável, somando R$ 12 bilhões, um aumento de 21,2% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Apesar dos números positivos, o mercado tem analisado com cautela os ajustes que reduziram o resultado final da empresa. A divulgação dos resultados reforça a posição da Eletrobras como uma das principais empresas do setor elétrico no Brasil. No entanto, o impacto dos ajustes contábeis evidencia desafios na estrutura financeira da companhia, o que pode influenciar a percepção dos investidores no curto prazo. EZTEC, EZTC3, apresenta forte crescimento no quarto trimestre de 2024, mas enfrenta desafios com queima de caixa. A EZTEC, EZTC3, incorporadora focada no mercado de médio e alto padrão em São Paulo, divulgou um expressivo avanço nos seus resultados do quarto trimestre de 2024. O lucro líquido da companhia cresceu 53% em relação ao mesmo período de 2023, totalizando R$ 126,6 milhões. Esse desempenho foi impulsionado por um aumento de 26,2% na receita líquida, que alcançou R$ 426,6 milhões. Além do crescimento na receita, a margem bruta da EZTEC também avançou, subindo 4,2 pontos percentuais e atingindo 37,5%. Esse aumento na rentabilidade reflete uma maior eficiência operacional e um melhor controle de custos por parte da companhia. Entretanto, apesar dos números positivos, a EZTEC apresentou um aumento significativo na sua queima de caixa, que passou de R$ 75,4 milhões no quarto trimestre de 2023 para R$ 185,4 milhões no mesmo período de 2024. Esse fator pode ser um ponto de atenção para investidores, pois indica o maior consumo de recursos para financiar suas operações. Outro dado relevante foi a performance dos lançamentos e vendas da empresa. O valor geral de vendas, VGV, nos lançamentos caiu 12,7% no ano, totalizando R$ 262 milhões. No entanto, as vendas líquidas cresceram expressivos 91,5%, atingindo R$ 394,2 milhões, o que demonstra uma demanda aquecida pelos empreendimentos da companhia. Os resultados mostram que a EZTEC segue fortalecendo sua posição no mercado imobiliário, com crescimento robusto na lucratividade e aumento na eficiência operacional. No entanto, o aumento na queima de caixa levanta questionamentos sobre a necessidade de ajustes na gestão do capital de giro para manter a sustentabilidade financeira a longo prazo. Resultados da Casas Bahia no 4T24. O Grupo Casas Bahia divulgou os resultados do quarto trimestre de 2024, apresentando sinais de recuperação operacional e crescimento em áreas estratégicas, mas ainda enfrentando desafios financeiros significativos. Resultados financeiros: recuperação parcial, mas prejuízo ainda alto.
A Casas Bahia registrou um prejuízo líquido de R$ 452 milhões no 4T24, uma melhora de 54,8% em relação ao prejuízo de R$ 1 bilhão reportado no mesmo período de 2023. Apesar da redução expressiva nas perdas, o resultado veio pior do que o esperado pelo mercado, que projetava um prejuízo de R$ 278 milhões. Esse fator pode impactar negativamente a percepção dos investidores no curto prazo. A receita líquida da companhia cresceu 7,6%, alcançando R$ 7,98 bilhões, impulsionada pelo bom desempenho das lojas físicas e do marketplace. A margem bruta aumentou para 30,8%, um avanço de 3,2 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior, refletindo maior eficiência operacional e controle de custos. No entanto, um dos destaques positivos foi o fluxo de caixa livre, que atingiu R$ 1,2 bilhão, o maior dos últimos 5 anos. Esse resultado fortaleceu a posição financeira da empresa, que encerrou o trimestre com uma liquidez total de R$ 4 bilhões e uma redução na alavancagem. EBITDA ajustado e rentabilidade operacional. O EBITDA ajustado da Casas Bahia saltou 300% no 4T24, atingindo R$ 640 milhões, com uma margem EBITDA de 8%, a maior dos últimos 21 meses. Esse crescimento foi resultado de um trabalho contínuo de otimização das despesas, que resultou em uma economia anual de R$ 384 milhões em SG&A, despesas gerais e administrativas. A redução de custos e a melhoria na eficiência operacional indicam que a companhia está conseguindo reverter gradativamente os impactos negativos que vinha enfrentando nos últimos trimestres. Desempenho comercial, crescimento do GMV e marketplace ganha força. O volume bruto de mercadorias, GMV, consolidado cresceu 9,9% no trimestre, revertendo a tendência negativa dos períodos anteriores. Esse crescimento foi puxado principalmente pelo avanço de 16,1% nas lojas físicas e pelo forte desempenho do marketplace, 3P, que cresceu 23,7%. Outro ponto positivo foi o aumento das vendas em mesmas lojas, SSS, que subiram 17,1%, refletindo maior volume de clientes e uma recuperação na demanda por produtos da varejista. O marketplace, que tem sido uma das principais apostas da companhia para alavancar a rentabilidade, cresceu 23,4%, com take rate, percentual das vendas capturado pela plataforma, de 12%. A empresa vem fortalecendo esse modelo de negócios como uma alternativa para melhorar margens e reduzir dependência da operação tradicional de varejo. Crescimento da carteira de crédito e redução da inadimplência. O crediário segue sendo um dos pilares estratégicos da Casas Bahia. A empresa encerrou o trimestre com uma carteira ativa de R$ 6,2 bilhões, um crescimento de 15% na comparação anual. Esse avanço demonstra a relevância do financiamento para impulsionar as vendas e manter a base de clientes engajada. Apesar do crescimento do crédito, a inadimplência acima de 90 dias caiu para 8%, representando uma melhora de 1,4 ponto percentual na base anual. Esse resultado foi possível devido à implementação de uma política mais rígida de concessão de crédito e à operacionalização do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, FIDC, que ajudou a diversificar as fontes de funding da empresa. Desafios e perspectivas para 2025. Embora os números demonstrem uma recuperação operacional, a Casas Bahia ainda enfrenta desafios importantes, como a necessidade de reduzir o prejuízo e melhorar a rentabilidade em um cenário macroeconômico desafiador, marcado por juros elevados e incertezas no consumo. Para 2025, a companhia tem 3 grandes prioridades estratégicas. Expansão do crediário, aumentar a oferta de financiamento ao consumidor, mantendo o controle da inadimplência. Maior rentabilidade no e-commerce, focar na monetização do marketplace e em serviços financeiros. Fortalecimento da experiência omnichannel, integrar as lojas físicas como hubs logísticos, melhorando a eficiência operacional e a jornada do cliente. Segundo o CEO Renato Franklin, a empresa entra em 2025 com uma base financeira mais sólida, o que permite acelerar o crescimento sustentável e capturar valor no varejo brasileiro. Os resultados do 4T24 da Casas Bahia mostram uma empresa em recuperação, mas ainda com desafios relevantes. A companhia conseguiu reduzir seu prejuízo, aumentar a receita e fortalecer sua posição financeira. No entanto, o resultado veio pior do que o esperado pelo mercado, o que pode gerar pressão sobre as ações no curto prazo. O crescimento do crediário e do marketplace são sinais positivos, mas será fundamental que a empresa mantenha o controle da inadimplência e continue otimizando custos para garantir uma trajetória sustentável de crescimento em 2025. Os investidores devem acompanhar de perto os próximos passos da companhia, especialmente no que diz respeito à monetização do e-commerce e à evolução da rentabilidade. Análise dos resultados do Magazine Luiza no 4T24. O Magazine Luiza, MGLU3, divulgou seus resultados referentes ao 4º trimestre de 2024, apresentando um sólido crescimento na lucratividade, mas ainda enfrentando desafios no ambiente macroeconômico. A seguir, uma análise detalhada dos principais números e perspectivas da companhia para 2025. Resultados financeiros. Lucro cresce, mas fica abaixo das estimativas. A empresa reportou um lucro líquido ajustado de R$ 139 milhões no 4T24, representando um crescimento de 37% na comparação anual. Apesar do avanço, o resultado ficou abaixo das estimativas da Bloomberg, que projetava um lucro de R$ 145 milhões para o período. No acumulado de 2024, o Magazine Luiza registrou um lucro líquido de R$ 276,7 milhões, revertendo prejuízo de R$ 550,1 milhões de 2023.
Esse desempenho indica uma melhora consistente na gestão financeira e operacional da companhia, consolidando um ano de recuperação para a varejista. A receita líquida do trimestre foi de 10,7 bilhões de reais, um avanço de 2,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já as vendas totais, incluindo lojas físicas, e-commerce 1P e Marketplace 3P, atingiram 18,4 bilhões de reais, crescendo 3% no comparativo anual. EBITDA e rentabilidade. O EBITDA ajustado do Magazine Luiza no 4T24 foi de 846,2 milhões de reais, representando um crescimento de 11,9% na base anual. A margem EBITDA subiu 0,6 ponto percentual, alcançando 7,8%, o que demonstra uma melhoria na eficiência operacional da companhia. Além disso, a geração de caixa operacional no período foi de 2,1 bilhões de reais, um aumento de 36% em relação ao 4T23. No acumulado de 2024, essa geração de caixa totalizou 3,1 bilhões de reais, evidenciando a capacidade da empresa de converter resultados operacionais em fluxo de caixa positivo. Desempenho comercial, crescimento nas lojas físicas e consolidação do marketplace. As vendas nas lojas físicas totalizaram 6 bilhões de reais no trimestre, um avanço de 6% na comparação anual. Quando analisado pelo critério de mesmas lojas, SSS, o crescimento foi ainda mais expressivo, chegando a 8%. No e-commerce, as vendas totalizaram 13 bilhões de reais, mantendo-se estáveis em relação ao mesmo período de 2023, mas com melhora nas margens. O Marketplace, 3P, representou 40% das vendas online, reforçando a estratégia da companhia de monetização de sua plataforma digital. A empresa também destacou o avanço do Fulfillment Feint Magalu, que agora atende 24% dos pedidos do Marketplace, o dobro do registrado em 2023. Esse crescimento reflete uma maior eficiência logística e uma experiência de compra aprimorada para os clientes e sellers. Redução da dívida e melhor gestão financeira. Um dos pontos de destaque do balanço foi a redução da dívida bruta em quase 3 bilhões de reais ao longo de 2024, encerrando o ano com uma posição de caixa total de 7,9 bilhões de reais. Além disso, a empresa alongou suas obrigações financeiras, reduzindo a pressão de curto prazo sobre seu fluxo de caixa. As despesas financeiras, que costumam ser um grande desafio para empresas de varejo em cenários de juros altos, foram reduzidas em 25% no ano, passando a representar 4% da receita líquida, uma queda de 1,6 ponto percentual em relação a 2023. A melhoria na estrutura de capital permitiu que a companhia ampliasse seu lucro operacional antes do imposto de renda em 115 milhões de reais no trimestre e em 1,3 bilhão de reais ao longo de 2024. Atuação no crédito, Magaluban e Luizacred. No setor de serviços financeiros, a fintech Magaluban processou um total de 27,4 bilhões de reais em transações, TPV, no 4T24. O faturamento com cartões de crédito cresceu 4,8%, atingindo 16,3 bilhões de reais no período. A Luizacred, joint venture financeira da companhia, atingiu 16 bilhões de reais em faturamento com cartões de crédito, contando com mais de 6 milhões de cartões ativos e 20 bilhões de reais em carteira de crédito. O lucro líquido da Luizacred foi de 145 milhões de reais no trimestre e 295 milhões de reais no ano, com ROE anualizado de 30,8%. A empresa destacou que houve uma queda sequencial nas taxas de inadimplência, o que demonstra uma maior eficiência na gestão de risco de crédito. Blindagem contra juros altos e perspectivas para 2025. Segundo Roberto Bellissimo, CFO do Magazine Luiza, a companhia conseguiu consolidar um modelo de negócios resiliente mesmo em um cenário de Selic elevada e restrições ao crédito. O executivo reforçou que a diversificação dos canais de venda e a forte atuação no digital blindaram a empresa dos impactos mais severos dos juros altos na economia. Para 2025, a companhia deve focar em expansão do marketplace e da monetização da plataforma digital, otimização de custos logísticos e operacionais, ampliando o Fulfillment Feint Magalu, crescimento dos serviços financeiros, principalmente no Magaluban e Luizacred, investimentos em tecnologia e experiência do cliente, elevando ainda mais a retenção e conversão nas vendas digitais. Os resultados do Magazine Luiza no 4T24 mostram uma companhia em crescimento, com avanço na rentabilidade e melhoria na gestão financeira. A geração de caixa forte, a redução da dívida e a expansão do marketplace são fatores positivos para o futuro da empresa. No entanto, o lucro abaixo das expectativas do mercado pode trazer alguma volatilidade para as ações no curto prazo. Ainda assim, a estratégia focada na digitalização, eficiência operacional e diversificação de negócios posiciona o Magalu como um dos players mais preparados para o cenário de 2025. Os investidores devem acompanhar de perto os próximos trimestres para avaliar se a empresa conseguirá manter a trajetória de crescimento e consolidar sua posição no setor de varejo. Análise dos resultados da Natura &Co no 4T24. A Natura &Co, NTCO3, divulgou seus resultados financeiros para o quarto trimestre de 2024, apresentando um prejuízo líquido de 438,5 milhões de reais, ainda elevado, mas 83,5% menor do que os 2,7 bilhões de reais registrados no mesmo período de 2023. O resultado reflete esforços de reestruturação e desalavancagem da empresa, mas a companhia ainda enfrenta desafios operacionais e impactos financeiros significativos. A seguir, uma análise detalhada dos principais números e perspectivas da empresa. Resultados financeiros: redução no prejuízo, mas EBITDA negativo. Apesar da redução expressiva no prejuízo líquido, a Natura &Co ainda opera com dificuldades financeiras.
O EBITDA ajustado, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, ficou negativo em R$ 139,6 milhões, uma reversão drástica em relação ao EBITDA positivo de R$ 466 milhões no 4T23. Já o EBITDA recorrente foi de R$ 703,3 milhões, com uma margem EBITDA de 9,1%, apresentando queda de 70 pontos base na comparação anual. A deterioração do EBITDA ajustado foi causada, principalmente, por ajustes não operacionais de menos R$ 843 milhões relacionados a suporte da Natura & Co à Avon Products Inc., que entrou em recuperação judicial nos Estados Unidos, Chapter 11. Custos com a integração da Onda 2, estratégia de reestruturação interna. Operações descontinuadas que geraram um impacto negativo de menos R$ 114 milhões. O resultado financeiro líquido da companhia também foi negativo, em R$ 65,9 milhões, mas representou uma melhora considerável frente ao déficit de R$ 284,3 milhões no mesmo período de 2023. Receita e crescimento das operações. Apesar dos desafios operacionais, a receita líquida consolidada da Natura & Co cresceu 16,1%, totalizando R$ 7,7 bilhões no 4T24. Esse crescimento indica que a empresa conseguiu ampliar suas vendas, mesmo em um cenário de ajustes e cortes. Para o ano completo de 2024, a receita líquida atingiu R$ 24 bilhões, um aumento de 21,5% na comparação com 2023. Entretanto, a empresa registrou um prejuízo acumulado de R$ 8,92 bilhões no ano, revertendo o lucro de R$ 2,97 bilhões obtido em 2023. Essa deterioração dos resultados anuais reforça o impacto da reestruturação e dos ajustes contábeis na empresa. O EBITDA consolidado em 2024 ficou em R$ 1,87 bilhão, uma queda de 1,3% na base anual, refletindo a pressão sobre a rentabilidade da empresa. Impactos da reestruturação e caminhos para 2025. Os resultados financeiros da Natura & Co mostram que a empresa ainda está enfrentando um período de transição e ajustes, especialmente devido à reestruturação da Avon nos Estados Unidos e às mudanças internas. A estratégia para 2025 inclui continuidade na otimização de custos para reduzir despesas operacionais e melhorar margens. Ajustes no portfólio de marcas, consolidando ativos estratégicos. Desalavancagem financeira, reduzindo o peso da dívida e otimizando a estrutura de capital. Os investidores devem acompanhar de perto o impacto das decisões estratégicas da empresa, especialmente no que se refere à recuperação da Avon e à rentabilidade das operações remanescentes. A Natura & Co apresentou uma redução expressiva no prejuízo líquido no 4T24, mas ainda enfrenta desafios significativos para retornar à lucratividade. O impacto da recuperação judicial da Avon e os custos de reestruturação pressionaram fortemente o EBITDA ajustado, resultando em um trimestre financeiramente desafiador. O crescimento da receita líquida e a melhoria no resultado financeiro líquido são sinais positivos, mas a empresa precisa focar na melhoria da rentabilidade e na redução de despesas para consolidar sua recuperação. O mercado seguirá atento às estratégias para 2025, especialmente em relação à desalavancagem e às iniciativas para fortalecer a posição da Natura & Co no setor de cosméticos e beleza. Análise dos resultados da PRO3, no 4T24. A PRO3, uma das principais petrolíferas independentes do Brasil, divulgou um resultado financeiro extremamente positivo no quarto trimestre de 2024, com lucro líquido de 1,074 bilhão de dólares, representando um crescimento impressionante de 231% em relação ao 4T23. O resultado expressivo foi impulsionado pelo reconhecimento integral do crédito fiscal da Prio Forte S.A., além de movimentações estratégicas nos campos de Frade, Albacora Leste e Varroa. A seguir, uma análise detalhada dos principais números e perspectivas da empresa. Resultados financeiros, crescimento no lucro, mas queda no EBITDA. Apesar do lucro líquido expressivo, alguns indicadores operacionais apresentaram quedas. O EBITDA foi de 301,7 milhões de dólares, representando uma redução de 41% na comparação anual. O EBITDA ajustado, que exclui efeitos não recorrentes, caiu 30%, para 322,3 milhões de dólares. No acumulado do ano de 2024, o EBITDA totalizou 1,675 bilhão de dólares, com recuo de 8% em relação a 2023. A margem EBITDA ajustada caiu 18 pontos percentuais, fechando o ano em 62%, o que indica um impacto na eficiência operacional, possivelmente devido à redução de produção e vendas. Receita e produção. Impacto da queda na produção. A receita líquida da PRO caiu 23%, fechando o trimestre em 488,8 milhões de dólares. Esse desempenho reflete uma queda de 13% na produção total de petróleo, uma redução de 16% nas vendas, influenciada pelo menor volume extraído e comercializado. No consolidado de 2024, a receita líquida atingiu 2,276 bilhões de dólares, uma queda de 5% em relação a 2023. Dívida e alavancagem. Endividamento cresce. A PRO encerrou dezembro com uma dívida líquida de 2,326 bilhões de dólares, um aumento significativo de 1,5 bilhão de dólares em relação ao final do terceiro trimestre. O índice de alavancagem, dívida líquida EBITDA ajustado, subiu para 1,2 vezes, contra 0,5 vezes no trimestre anterior. O aumento da dívida pode estar ligado aos investimentos da companhia em novos ativos e na ampliação de sua capacidade produtiva.
Apesar disso, a empresa ainda mantém um nível de alavancagem relativamente baixo em comparação com outras petrolíferas. Reservas e perspectivas de produção. A PRO segue expandindo suas operações, e as perspectivas para 2025 são otimistas. Segundo certificação da consultoria DIM, as reservas de petróleo da empresa atingiram 687,8 milhões de barris em 1º de janeiro de 2025. Além disso, a empresa recebeu licença ambiental do IBAMA para explorar um novo campo de petróleo, o que deve impulsionar significativamente sua capacidade produtiva. Atualmente, a produção diária é de 114 mil barris de petróleo, mas com a entrada do novo campo, espera-se que esse número suba para 150 mil barris dia até o final do ano. Perspectivas e expectativas para as ações. PRO 3. A PRO segue sendo uma das empresas do setor de petróleo mais bem posicionadas no mercado brasileiro. A Genial Investimentos projeta uma valorização de 83% para as ações da companhia, com base em crescimento da produção, impulsionado pelo novo campo e pelo redesenvolvimento de Albacora Leste. Recuperação na receita, conforme os volumes de extração e venda se ajustarem. Continuidade na expansão da empresa, mesmo em um cenário de volatilidade no preço do petróleo. Os resultados da PRO no 4T24 mostram uma empresa que, apesar da queda no EBITDA e na receita, conseguiu expandir sua lucratividade de forma expressiva, impulsionada pelo reconhecimento de créditos fiscais e por estratégias de aquisição de novos ativos. O grande desafio para 2025 será reverter a queda na produção e nas vendas, ao mesmo tempo em que mantém o crescimento sustentável. Com novas operações e uma expectativa de aumento na extração de petróleo, a empresa pode consolidar ainda mais sua posição no setor. Os investidores devem acompanhar de perto os próximos trimestres para verificar se a PRO conseguirá sustentar esse ritmo de crescimento e equilibrar sua estrutura de endividamento, garantindo retornos sólidos aos acionistas. Análise dos resultados da Trisul, TRIS3, no 4T24. A Trisul, TRIS3, uma das principais incorporadoras do mercado imobiliário brasileiro, encerrou o quarto trimestre de 2024 com lucro líquido de R$ 72,6 milhões, representando um crescimento expressivo de 63,3% em relação ao mesmo período de 2023. Esse resultado reflete a forte expansão da empresa, com aumento na receita líquida, avanço no EBITDA e crescimento nos lançamentos e vendas. A seguir, uma análise detalhada dos principais números e perspectivas da empresa. Resultados financeiros, crescimento acelerado e expansão da margem EBITDA. A Trisul apresentou um desempenho sólido no 4T24. Receita líquida de R$ 418,9 milhões, um crescimento de 25% em relação ao 4T23. EBITDA ajustado de R$ 82,8 milhões, um avanço de 36,4% na base anual. Margem EBITDA subiu para 27,8%, com crescimento de 1,7 ponto percentual. O resultado demonstra que a companhia conseguiu expandir suas operações com eficiência, mantendo um controle adequado sobre custos e despesas operacionais. Expansão da atividade imobiliária, lançamentos e vendas em alta. A Trisul ampliou significativamente suas atividades no mercado imobiliário, refletindo uma demanda aquecida. Lançamentos totalizaram R$ 1,6 bilhão, um avanço expressivo de 63,3% na comparação anual. Vendas líquidas atingiram R$ 1,7 bilhão, um salto de 33,5%. O crescimento nos lançamentos e nas vendas indica uma estratégia bem-sucedida de expansão, aproveitando o momento favorável do setor imobiliário, impulsionado pela redução gradual dos juros e pela alta demanda por imóveis de médio e alto padrão. Desempenho anual e estrutura de capital. No acumulado de 2024, a Trisul registrou R$ 171,5 milhões de lucro líquido atribuível aos controladores, um crescimento de 38,5% em relação a 2023. Além disso, a receita líquida do ano somou R$ 1,68 bilhão, um avanço de 44,2%. A empresa também conseguiu reduzir sua alavancagem, com a relação dívida líquida sobre patrimônio líquido caindo para 25%, uma melhora de 23,8 pontos percentuais na comparação anual. Isso indica um equilíbrio financeiro mais sólido e menor risco de endividamento. Perspectivas para 2025. Os resultados da Trisul mostram que a empresa segue em um ciclo de crescimento sustentado. Para 2025, a incorporadora deve focar em aumento da rentabilidade com novos empreendimentos e otimização de custos. Expansão contínua dos lançamentos, aproveitando o aquecimento do setor imobiliário. Gestão conservadora da dívida, garantindo sustentabilidade financeira no longo prazo. Com a tendência de juros menores e a continuidade da demanda por imóveis, a Trisul se posiciona bem para manter sua trajetória de crescimento. A Trisul, TRIS3, apresentou um desempenho robusto no 4T24, com forte crescimento do lucro líquido, avanço na receita e margens em expansão. O aumento expressivo nos lançamentos e vendas confirma a força da companhia no mercado imobiliário, consolidando seu posicionamento estratégico. Com uma estrutura financeira sólida e boas perspectivas para o setor em 2025, a Trisul segue como uma das incorporadoras com melhores fundamentos para aproveitar o cenário econômico favorável ao segmento de construção civil. Análise dos resultados da Unipar, Unip6, no 4T24. A Unipar, Unip6, apresentou um resultado robusto no quarto trimestre de 2024, registrando um lucro líquido de R$ 293 milhões, um avanço de 82% na comparação anual e um salto expressivo de 146% em relação ao trimestre anterior.
O desempenho da companhia foi impulsionado principalmente pelo crescimento nas vendas de cloro e soda cáustica no Brasil, além do impacto favorável do câmbio. Apesar do bom resultado, a empresa enfrentou desafios no mercado petroquímico, especialmente na demanda por PVC, que foi afetada pela crise econômica na Argentina. A seguir, uma análise detalhada dos principais números e perspectivas da Unipar. Resultados financeiros: lucro e receita em alta, apesar de pressões no setor. A Unipar registrou um crescimento sólido no 4T24. Lucro líquido: R$ 293 milhões, alta de 82% na base anual e 146% em relação ao 3T24. Receita líquida: crescimento expressivo, sustentado pelo aumento na demanda por cloro e soda cáustica. Fatores positivos: expansão das vendas no mercado brasileiro e impacto do câmbio. Fatores negativos: pressão nas margens do PVC devido à crise na Argentina e concorrência com importações. O crescimento do lucro demonstra que a empresa conseguiu compensar as dificuldades no segmento de PVC com fortalecimento da demanda por químicos essenciais no Brasil. Impacto da crise na Argentina e medidas da Unipar. A Argentina é um mercado importante para a Unipar, especialmente no setor de PVC, que tem enfrentado dificuldades devido ao cenário macroeconômico do país e às medidas do governo Milei. A demanda por PVC foi impactada pela incerteza econômica, o que pressionou as margens da empresa nesse segmento. Contudo, segundo Rodrigo Canaval, CEO da Unipar, a empresa está adotando uma abordagem estratégica para mitigar esses efeitos. Entre as ações destacadas estão: foco no mercado brasileiro, aproveitando o crescimento das vendas de cloro e soda cáustica. Execução de novos projetos, que devem gerar ganhos adicionais nos próximos trimestres. Ajustes operacionais e estratégicos, visando reduzir o impacto das oscilações no mercado argentino. Essas iniciativas demonstram que a Unipar está buscando fortalecer sua posição e reduzir sua exposição a riscos externos. Perspectivas para 2025. A Unipar entra em 2025 com um cenário misto. Por um lado, a forte demanda no Brasil deve continuar sustentando o crescimento da empresa, mas, por outro, desafios como a volatilidade cambial e a situação econômica na Argentina ainda trazem incertezas. Os principais pontos para monitorar no próximo ano incluem: desempenho do mercado de PVC. Se a economia argentina se estabilizar, a demanda por PVC pode melhorar. Continuidade no crescimento das vendas de químicos. Cloro e soda cáustica devem seguir sendo um pilar de expansão da empresa. Gestão de custos e eficiência operacional. A Unipar tem mostrado habilidade em manter margens saudáveis, o que será fundamental para sustentar a rentabilidade. A Unipar apresentou um trimestre positivo, com forte crescimento no lucro líquido e na receita, compensando as dificuldades no mercado de PVC com estratégias bem executadas no Brasil. O avanço na demanda por cloro e soda cáustica foi o principal impulsionador dos bons resultados, enquanto a pressão na Argentina e a concorrência no setor petroquímico ainda representam desafios. Para 2025, a companhia precisa continuar otimizando sua estrutura operacional e manter um crescimento sustentável, focando nas áreas mais lucrativas e mitigando riscos externos. Se conseguir executar essa estratégia de forma eficiente, a Unipar tem potencial para seguir entregando bons retornos aos seus investidores. Fabrício Della Torre Vital. Engenheiro, bacharel em ciências contábeis e investidor em ações da Bolsa de Valores. Acesse agora relatórios exclusivos do Radar Econômico e outros. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no mercado financeiro? Acesse o Radar Econômico completo em PDF para baixar e muito mais. Basta clicar no link abaixo e entrar no nosso canal exclusivo do Telegram. Lá, você terá acesso gratuito a relatórios diários recheados de análises detalhadas sobre o mercado financeiro no Brasil e no mundo, movimentações estratégicas das grandes empresas da B3, impactos da política econômica e tendências globais, oportunidades de investimento que podem fazer a diferença no seu patrimônio. Acesse agora nosso grupo do Telegram. Entre agora no nosso canal e baixe este e outros relatórios gratuitamente. Corre lá e garanta seu acesso às análises que realmente importam. Aviso Important. Este relatório é apenas uma amostra do nosso radar econômico, que disponibilizamos diariamente para nossos assinantes. Para ter acesso completo e exclusivo a todas as análises detalhadas. Diariamente. Relatórios diários em PDF, insights sobre o mercado financeiro, movimentações estratégicas das empresas da B3 e oportunidades de investimento. Torne-se um assinante agora mesmo. Não perca a chance de se manter sempre à frente no mundo dos investimentos.